Bom dia a todas e todos, é um prazer a gente começar mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia, e é muito legal o segundo semestre a gente tem também os alunos do terceiro ano participando das nossas reuniões, e é muito bom ter vocês conosco aqui, tá? Hoje, né, nós temos a nossa última reunião do mês de agosto, e o agosto, para nós aqui, é um mês especial, um mês que comemora as questões relacionadas ao aleitamento materno, e para falar disso hoje, eu trago aqui duas pessoas muito queridas, né, além de serem pessoas que trabalham com isso, são pessoas muito queridas, duas amigas minhas. Então, hoje nós temos aqui a professora Érica Tanaka, que é professora da Faculdade de Enfermagem e que vai trazer para nós, né, toda essa experiência dela com relação ao aleitamento materno, e a Daiane Sofia, que ela é nutricionista daqui do CAISME e que é doutora pela pós-graduação em tocoginecologia, em saúde materna e perinatal. E, assim, o que eu acho muito importante, a gente já fez uma reunião aqui sobre aleitamento materno com os professores da pediatria, mas eu queria trazer para vocês, principalmente para os alunos, a importância dessa visão interdisciplinar em vários assuntos que abordam a saúde da mulher e do recém-nascido. E o aleitamento materno é uma condição que nós médicos, principalmente os obstetras, a gente pode ajudar muito, mas nós não somos a pessoa principal. A pessoa principal é a mulher que amamenta. E aí nós temos muitos profissionais e trabalhamos numa interdisciplinaridade para que isso seja a melhor forma de cuidado para essa mulher. Então, eu queria já passar a palavra para vocês, Érica e Daiane, elas que vão conduzir a reunião hoje. Lembrando a todos que as perguntas eu vou pedir que vocês façam pelo chat, tá? Então, o chat fica aberto, vocês fazem as perguntas, a Daiane e a Érica vão ler e vão respondê-las depois. Eu também estou aqui para ajudar nessa organização dessas perguntas, e vocês fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Lembrando mais uma vez que essa aula fica gravada e disponível no YouTube depois, para vocês sanarem as dúvidas, reverem para o que vocês precisarem. Então, professora Érica e Daiane, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco, e a palavra é de vocês. Muito obrigada. Então, bom dia, né? Eu que agradeço, né, muito o convite do departamento, em nome aí da doutora Fernanda, em trazer um assunto, né, nesse mês aí que a gente faz as comemorações do Agosto Dourado, e um assunto muito importante, muito gostoso de trabalhar, né, com as mulheres em geral, tanto no ambulatório como no alojamento, né? E também estar aqui com a Daiane, né, é muito importante aí essa parceria. Então, eu vou iniciar, né, a apresentação, e aí depois eu já passo a palavra para a Daiane. Eu vou compartilhar aqui. Acho que está ok, né? Vocês estão visualizando, né? Está perfeito, Érica. Obrigada. Joia. Então, nós vamos falar, né, o nosso tema hoje, né, proteção e apoio ao aleitamento materno, né? E aí eu trago a nossa, né, a nossa Semana Mundial, né, comemoração de 2021, pela segunda vez aí, muito mais uma semana que a gente faz muito mais virtual, né? Então, é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos, como tema central da campanha, né? E quando a gente vê esse tema, é realmente uma realidade que cada vez mais a gente vem tentando trabalhar com essas mulheres, com essas famílias, né? Que é esse apoio, que é esse encontro, que é esse estar junto, né? E nós temos como meta, né, de aumentar 50% o aleitamento materno exclusivo
até 2025. E aqui eu trago um pouquinho de várias campanhas que são feitas de aleitamento e que têm trazido cada vez mais a figura de um profissional, né, um artista, um profissional famoso aí da mídia, que eu acho que é super interessante para enfocar esse caráter que o aleitamento cabe a todos, né, a todas as famílias, sem aí distinções. Então, eu acho que é bem interessante o cenário que essas campanhas estão trazendo. E como os objetivos aqui específicos dessa campanha, a gente tem o que? A informação, né? A informação às pessoas sobre a importância da proteção do aleitamento, o enfoque como uma responsabilidade social e de saúde pública, o envolver-se na articulação com essas organizações e essas mulheres, e a nossa articulação em relação à melhoria da saúde pública e ações que a gente pode estar mais centrados a essas famílias. E, é claro, trabalhando sempre com os 17 objetivos que nós temos, né, e mais, em média, aí, essas 169 metas que a gente tem. E eu tentei destacar um pouquinho alguns, né? Então, por exemplo, o objetivo 1, que trabalha muito com a questão da pobreza, o objetivo 2, que é a segurança alimentar e a questão da melhora da nutrição, que a Daiane vai enfocar também, a questão da saúde, né? Alimentação saudável, né? O objetivo 6, da disponibilidade de sustentabilidade. E o 5, que é muito importante também, trabalhar o empoderamento dessas mulheres, né, dessas jovens, para a questão do ciclo gravídico puerperal como um todo. Né? E nós destacamos também, quando a gente fala em aleitamento, claro, a gente tem benefícios, questões ligadas à obesidade, à diminuição de patologias, mas a gente não pode esquecer as ações recomendadas fortemente esse ano, né? Então, a limitação de marketing de fórmula, o apoio e a melhora à licença remunerada para essas mulheres e parceiros, fortalecimentos dos sistemas de saúde e, realmente, o apoio que a gente vai promover a essas mulheres. Né? Qual cenário que nós estamos? Então, eu destaco aqui 2 artigos, né? O primeiro deles, a experiência de aleitamento materno vivenciado nessa fase do Covid, né? Então, esse artigo, ele é do Reino Unido, que ele trabalhou, a maioria são mulheres primíparas, na faixa dos 30 anos, grande parte com escolaridade de ensino superior e que trazem o parceiro como um apoio, né? Então, ele trouxe experiência dessas mulheres durante a pandemia e antes da pandemia, né? E alguns pontos que chamam a atenção, né? Então, aqui, 58,6 apenas, né, estavam em aleitamento materno exclusivo, que eram recém-nascidos até 1 ano. Dessas 18% que estavam em desmame, 91 tiveram o parto durante a pandemia, né? O que chama atenção, como a pandemia, ela trouxe, ela afetou muito a questão do aleitamento, né? E um dos pontos, né? A insuficiência, quer dizer, a questão do próprio insuficiência do profissional, né, a diferença antes e depois, questões relacionadas à pega, a cansaço dessa mulher, né? Então, a gente tem, como relacionado a um aspecto positivo, é que essas mulheres e esses parceiros estavam mais em casa no domicílio, tinham uma disposição maior para executarem o aleitamento materno. Mas o suporte profissional insuficiente, pelo distanciamento que a pandemia trouxe, a dificuldade de elas chegarem a um acesso e até o medo de procurarem uma clínica por conta do Covid, né? Então, isso teve um impacto muito grande. A dificuldade da pega, leite insuficiente, questões relacionadas à dor. E tudo isso remete a um suporte profissional. O quanto que a gente prova que essa equipe multiprofissional é importante para essa mulher, né? 68% introduziram a fórmula, afirmaram que não tinha essa intenção de fazer,
né? E como o Covid afetou a decisão de realmente de parar ou de diminuir o aleitamento exclusivo, né? Então, a falta de apoio, a preocupação com a segurança em relação à amamentação, o medo, né, 6%, eu tenho sintoma do Covid, como que eu afeto, né, como que isso pode prejudicar. 3% informaram que o profissional de saúde, né, colocou para ela essa questão do perigo do Covid em relação à amamentação, né? Então, quanto isso também trouxe informações ainda não claras, né? Usa máscara, não utiliza máscara, né? 24% também não sabiam falar sobre como retiravam, como faziam a retirada e o armazenamento adequado desse leite, né? Uma outra revisão, né, um outro estudo que foi uma revisão, amamentação como responsabilidade de saúde pública, né, trouxe muito a questão que não é apenas a mulher que deve ser responsabilizada pelo sucesso ou pelo fracasso do aleitamento, o quanto as redes de apoio, a parte hospitalar, né, as melhoras de programas e políticas públicas precisam estar atentas a isso, né? Então, que o sistema de saúde realmente afeta a capacidade dessa mulher em amamentar, o quanto investimento de pré-natal de boa qualidade, né? Mostrando que não é simplesmente eu trabalhar o aleitamento materno como benefício, né? Você tem que amamentar porque os benefícios do aleitamento são importantes para você e para o seu bebê. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar um enfoque no processo de aleitamento, né? Então, essa fisiologia, essas expectativas que essa mulher tem em relação ao aleitamento, independente se ela já tem filhos ou não, né? Porque cada gestação, cada filho traz um processo para ela diferenciado, né? E se eu discuto isso, eu trabalho a diferença da alimentação com uma fórmula, eu diferencio isso para a mulher. Quer dizer, a mulher que amamenta, ela pode ter no começo uma irregularidade no aleitamento, muito mais frequente à noite, do que ela compara outras colegas ou vizinhas que trabalham a fórmula e veem, às vezes, aquela fórmula como muito mais milagrosa para o recém-nascido, né? Então, eu mostro isso para essa mulher e eu acabo deixando que as frustrações em relação ao meu leite é fraco, eu tenho pouco leite, eu preciso de uma suplementação, diminuam essas expectativas. Um atendimento pós-parto de alta qualidade, né? Então, não substitui o atendimento individualizado, né? A gente tem dado um enfoque muito para grupos, né, de aleitamento, para rodas de conversa, por exemplo, mas também não substitui o presencial, aquele profissional ali com ela, trabalhando, de repente se dedicando um tempo para questões específicas dela. E quando a gente trabalha em aleitamento, a gente sabe que isso não é 5 minutos, né? Muitas vezes eu tenho que dispor um tempo maior para eu trabalhar essas questões com ela. Hospitais credenciados amigo da criança, né? O quanto que já está provado que quando eu tenho esses locais, eu fortaleço o aleitamento pele a pele, o aleitamento logo na primeira hora, e a chance de eu ter um aleitamento exclusivo acaba sendo muito maior. E nessa engrenagem toda, né, que nós temos de componentes de política nacional de promoção, proteção e apoio, a gente vai fazer hoje, né, eu e a Daiane, a gente vai destacar alguns enfoques aqui, né? Então, eu vou destacar, por exemplo, a rede de banco de leite e o Hospital Amigo da Criança, né? Então, o Brasil, ele tem uma das maiores e mais complexas redes, né, brasileiras de banco de leite. O Brasil, ele é referência para vários países, então a gente tem, em média, né, 220 bancos de leite e 196 postos de coleta, né? Então, a nossa rede brasileira, ela foi estabelecida em 98, né, sob a coordenação do Ministério e da Fiocruz, né, do José Aprígio, e quanto que ela vem crescido e quanto que ela se mostra apoio e proteção ao aleitamento, né? O quanto que a gente tem que também trazer isso, mostrar para essas mulheres o que significa você doar o leite, o quanto que significa para
para eu melhorar essas taxas, né? Claro que a função maior do banco é eu receber essa doação e eu entregar para os hospitais, para as UTIs. Mas também tem alguns bancos que até trabalham com a mulher parcerias de autodoação, para que uma grande parte, é claro, do leite fica como doação, mas uma outra parte pode para ela, para estimulá-la, que ela volte a trabalhar e tenha esse leite facilitado, né? E trazer para ela, né, o quanto que, de repente, 1 litro de leite doado, de repente, eu posso alcançar, em média, 10 RNs ao dia, né? O Hospital Amigo da Criança, né, então o Brasil possui 324 hospitais credenciados, o quanto que isso impacta, né, ter essa mãe e seu recém-nascido o tempo todo ao lado, trabalhando essas questões individualizadas com ela, o quanto que vai favorecer, né, essa mulher e esse parceiro não são vistos como visitas, né? É aquela permanência e onde eu enfoco. Eu tenho um alojamento que ela fica em média 48 horas com o seu bebê, o quanto que eu consigo trabalhar com ela esse aleitamento na prática e preparo ela para a alta, para quando ela chega em casa, ela vai estar muito mais empoderada das questões, né? Lembrando que a questão do aleitamento traz muito as questões familiares, né? Avós, tias, questões culturais que essa mulher ela vai tendo ao longo das suas experiências, mas quando eu fortaleço ela e ela tem uma opinião, às vezes, de uma avó ou de uma mãe, de uma opinião de um mito mais antigo, essa mulher ela consegue estar mais tranquila para mostrar realmente o hoje, o que é. Trabalhando os 10 passos do sucesso do aleitamento materno, né, que a gente vai ter no Hospital Amigo da Criança, que são as normas, a gente não pode esquecer do treinamento da equipe, a capacitação, né, então cada vez mais eu vou ter profissionais que gostam, que querem apoiar e que também têm uma capacitação para isso. Né, a questão de falar sobre livre demanda, sobre a não inclusão de bicos artificiais, né? E como que eu tenho uma implementação na prática, né? A gente teve aí em 2018, e como que eu posso trabalhar essas práticas clínicas dos 10 passos do aleitamento, né? Então, eu ter um manejo da amamentação com essas mulheres e suas famílias, né? Então, a gente já trabalha muito isso, por exemplo, em grupos de pré-natal, quando eu posso trabalhar só com essas mulheres e que cada mulher traz a sua experiência. Isso que é muito interessante, né? A gente não está lá para dar uma palestra, né? A gente está lá para trocar experiências, muitas das vezes as experiências trocadas, e a gente vai ali complementando, a gente vai trabalhando as dúvidas, trabalhando essa parte cultural que tem, e também trabalhar com esses parceiros. Né, a capacitação no alojamento conjunto, né, essa permanência, infelizmente tem hospitais que ainda não trabalham no sistema alojamento e que essas mães são separadas, isso dificulta mais essa questão de eu ter um aleitamento exclusivo, né, eu também vou propiciar a alta, né, eu vou trabalhar essa alta de uma forma muito mais adequada e tranquila com ela quando eu tenho ela permanecendo no alojamento conjunto, tá? E foi provado que eu ter esses 10 passos, eu melhoro muito a taxa de permanência de aleitamento exclusivo, né? Então, aqui, o quanto que a gente tem, né, o quanto aqui que a gente tem no CAISM, né, os cartazes, os trabalhos que são feitos nos ambulatórios, no alojamento, o incentivo que a gente tem, né, do Agosto Dourado, das campanhas que são realizadas, né, e essas mulheres, elas têm pregado na parede, nos quadros, nas assistências multiprofissional por aí. As salas de apoio, né, também são uma rede de apoio muito importante, são salas que devem ser simplificadas, salas certificadas pelo Ministério da Saúde, que podem ser simples, tanto em locais públicos como em locais privados, que vai favorecer um ambiente mais adequado, tranquilo, para que essa mulher, por exemplo, faça uma extração do leite no seu local de trabalho, consiga chegar em casa e, de repente, ofertar para o seu bebê.
né? A gente tem várias salas, essa iniciativa, ela é de 2010, ela é muito baixa ainda, né? A gente tem muito mais em São Paulo, mas a gente tem espalhada por vários locais do Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tem, primeiro começando em hospitais, mas nós já encontramos, por exemplo, em grandes bancos, Banco do Brasil, Santander, algumas empresas farmacêuticas também, a Nestlé, a Unimed. Em Marília, eu encontrei numa prefeitura de uma escola, já uma sala dessas, né? Então, quanto favorece o incentivo? Porque a gente sabe das dificuldades que essa mulher tem, de uma licença materna que nem todas têm, né? E dessa situação que elas relatam muito, quanto que eu não consigo manter depois que eu volto ao emprego, né? Trabalhar, né, essas questões de o meu leite é fraco, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com o problema, então eu gosto muito dessa frase, né? Um problema da cultura, né? O quanto que a gente tem que desmistificar, né? Mas o quanto também que a gente tem a mídia, por um lado, trabalhando questões das mais modernas, das mais chamativas mamadeiras, e o quanto seria fácil eu dar uma fórmula, né? Em comparação a como que eu posso dar o modelo de aleitamento, né? O quanto eu posso sentar com essa mulher, com essa família e trabalhar. Vão ter dificuldades? Vão. Mas se eu consigo trabalhar isso com ela, como é uma pega correta, como é um posicionamento, dificuldades vão acontecer, o que eu faço, né, para evitar um trauma, uma mastite, se acontecer também, o profissional vai estar ao lado dela, eu vou tranquilizá-la, né? E a amamentação, ela é instintiva ou ela é ser os dois, mas a gente tem que mostrar para essa mulher que ela é sim aprendida, que o profissional ele vai trabalhar com ela para que cada vez imagens tranquilas de uma mulher que está também de um lado confortável e sentindo feliz em amamentar, né? E com um bebê que consegue fazer uma pega, consegue também ter um ganho de peso adequado, porque é uma preocupação muito grande que essas mulheres trazem. E desafios que nós temos, né? Então, preparar cada vez mais essas mulheres no pré-natal, um apoio individual, né? Também é muito importante, tanto no pré como no pós. A capacitação da equipe, a gente tem que ter cada vez mais um treinamento, né, desses profissionais seja particular, privado, em qualquer situação da rede, incentivar grupos e rodas de conversa. Eu acho que aqueles estudos trouxeram isso, o quanto que o Covid atrapalhou o relacionamento presencial de um profissional. Esse foi o maior impacto. Então, eu estou em casa sozinho e não tenho uma orientação presencial. Isso contribuiu muito com o desmame, né, e com a diminuição do aleitamento. Então, isso mostra para a gente que a gente, mantendo esses grupos, a gente realmente está no caminho certo para trabalhar com elas. E cada vez mais trazer as experiências dessas mulheres próximas. Então, as avós, as amigas, entender também essas expectativas que eu tenho na família. Atitudes públicas são importantes, né? A gente vê ainda muito a sexualização do corpo feminino, a dificuldade, a vergonha que essas mulheres têm em amamentar em espaço público. Eu acho que as adolescentes trazem muito também para nós a questão do bullying, a questão de amamentar em escola, em ônibus, né? E que a amamentação ela deve ser o pressuposto, né? Que é um ato privado, que é um ato que eu tenho que ser muito mais coberto, né? O investimento das mídias, porque eu acho que a mídia tem muito para contribuir com aquele apelo positivo em relação ao aleitamento, né? Mostrar para essa mulher que eu também não vou ter um adequado, você tem que amamentar assim, tem que ser dessa forma, né? Eu mostrar para ela várias opções, várias formas, e ela vai se adequar ao que é melhor para ela, né? Às vezes o que é melhor para a gente não é o mais adequado para ela. Né? Então, quando eu sento com ela, quando eu mostro imagens, posições, quando eu melhoro, por exemplo, uma pega, o quanto de aspectos negativos ela teve, de repente, numa outra gestação, eu melhoro só mostrando para ela, de repente,
essa situação de pega, né? Essa situação de tranquilidade que eu vou colocar para ela, né? E a importância de toda uma rede primária e secundária voltada para essa organização, né? O envolvimento nosso como instituição de saúde e o envolvimento também de familiares, escolas e amigos, né? E eu gosto, assim, muito dessa frase, né? A amamentação, ela é realizada pela mulher como um todo, e não apenas por 2 glândulas mamárias. Então, a gente precisa entender, né, que o processo que a gente vai ter um bebê, um recém-nascido, com vários benefícios, forte do sistema imunológico, mas também a gente precisa ver essa mulher como um todo, né? Seu lado cultural, seu lado psicológico, suas expectativas, né? A gente não quer, por um lado, uma mulher frustrada e tendo uma obrigação em ver que o aleitamento é muito mais, não é tão prazeroso para ela como deveria ser. Então, acho que a gente trabalhando essa mulher como um todo é de extrema importância. Né? Então, agora, obrigado. Eu passo a palavra para a Daiane dar seguimento. Obrigada, Érica. Eu gostaria também de agradecer, né, esse espaço do Departamento de Tocoginecologia para a gente, na última quinta-feira, ainda falar um pouquinho mais sobre o aleitamento materno. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vocês me avisam, tá bom? Se tá tudo certo. A Érica ainda não conseguiu, não saiu totalmente a apresentação. É verdade, ele apareceu aqui. Ai, peraí, gente. Pronto, Desculpa. Prontinho, não, já saiu, agora dá para entrar o da Dai. Obrigada. Deu certo? Está entrando. Pronto. Então, para quem não me conhece, né, a doutora Fernanda falou um pouquinho, eu sou nutricionista aqui do CAISM, né, esse ano vai fazer 10 anos que eu estou atuando aqui no serviço de nutrição, e fiquei muito feliz, né, com esse convite, porque eu gosto muito da área de saúde materna, tanto que eu fui fazer meu doutorado nessa área. Eu vou me ater a falar um pouquinho mais relacionado aos aspectos nutricionais da proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, lembrando que a OMS, ela recomenda que a amamentação ela seja exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e complementada com a introdução de outros alimentos até os 2 anos de idade ou mais. E a meta global, né, de aleitamento é de que até 2025, 50% das crianças sejam amamentadas exclusivamente até os 6 meses. E para 2030, essa meta é de 70%. Quando a gente vai ver os dados brasileiros, né, eu trouxe para vocês o dado do último Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, e ele mostra que a prevalência de aleitamento materno exclusivo até os 4 meses de vida é de 60%. Quando a gente avalia até os 6 meses, essa prevalência cai um pouquinho, para 45%. Mas o que é mais interessante, né, nesse processo é que nos últimos 34 anos em que essa pesquisa vem sendo realizada, a gente teve um aumento considerável do aleitamento materno exclusivo nas crianças. Quando nós avaliamos o aleitamento continuado, né, até os 12 meses de idade, a prevalência é de 53% e, novamente, a gente observa essa tendência. Então, o que mostra é que as políticas, de fato, né, no Brasil, elas têm algum resultado e a gente está no caminho certo, né? Acredito que a gente vai atingir a meta global em 2025. Os benefícios do aleitamento, tanto para a mãe como para a criança, eles já são comprovados cientificamente. Então, para a criança, a gente tem a questão da nutrição, da proteção imunológica, também o aleitamento ele reduz a mortalidade infantil por doenças como diarreia, doenças infecciosas.
As crianças amamentadas, elas têm um melhor desempenho em testes de inteligência, e a longo prazo, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois, ajuda a prevenir a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. Para a mãe, né, o aleitamento ele funciona como um contraceptivo. Além disso, ele ajuda no retorno do peso pré-gestacional, reduzindo assim o risco de obesidade. Também tem associação do aleitamento com menor risco de depressão no pós-parto, previne alguns tipos de câncer, como mama e ovário. A mãe que amamenta, ela tem uma aceleração da involução uterina, né? Isso leva à redução do sangramento e, consequentemente, da anemia. E, claro, a gente não pode esquecer que o aleitamento, ele fortalece o vínculo entre mãe e bebê. Além dessas vantagens, né, nós temos também algumas vantagens econômicas, diretas e indiretas. Aquelas vantagens diretas, elas estão mais correlacionadas aos custos com os substitutos do leite materno. E as vantagens indiretas seria com relação ao tratamento de doenças, né, como diarreias, doenças respiratórias e alérgicas. O leite materno, ele também é um alimento sustentável, então a gente tem o benefício ambiental, né, por ele ser uma fonte natural e renovável. Quando a gente avalia a composição nutricional do leite, vale destacar que para cada fase da vida, né, a gente vai ter uma composição desse leite. Então, por exemplo, nos primeiros dias de vida, o colostro, ele tem um valor energético menor do que o do leite maduro, né? Que é aquele leite depois dos 30 dias. Mas, em contrapartida, o colostro ele tem uma quantidade alta de lactoalbumina. E isso é fundamental para a proteção imunológica da criança. Por outro lado, quando a gente compara o leite maduro com o leite de vaca, embora eles tenham um teor energético bem semelhante, a quantidade de proteína do leite de vaca é quase 4 vezes maior que a do leite maduro. E isso tem um impacto na saúde da criança a longo prazo, como eu vou mostrar para vocês. Além disso, a composição lipídica do leite de vaca ela é predominantemente gordura saturada, enquanto que no leite maduro a gente tem gorduras poliinsaturadas, como por exemplo o ômega 3, que é fundamental para a acuidade visual e para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando a gente pensa, né, nos últimos 10 anos, assim, aumentou muito o número de estudos que buscam investigar os efeitos da nutrição nos primeiros 1000 dias de vida e o desenvolvimento, não só a curto como a longo prazo. E o que seriam esses 1000 dias? Então, os 1000 dias é o período compreendido de 270 dias da gravidez, mais 365 dias do primeiro ano de vida e 365 do segundo ano de vida. Então, seria o período desde a gravidez até os 2 anos de idade. E o que os estudos trazem para a gente? Então, essa revisão, ela mostra, por exemplo, que aquelas crianças alimentadas com fórmula, né, elas têm uma aceleração na curva de crescimento, devido a uma maior ingestão energética e proteica, e uma baixa concentração de ácidos graxos poliinsaturados. E isso estaria correlacionado com maior risco de desenvolvimento de obesidade na infância. Esse outro artigo também, ele traz para a gente, né, que o aleitamento, ele estaria entre as 10 práticas para minimizar a obesidade. E eles falam que aquelas crianças amamentadas por um período menor do que 4 meses, elas teriam uma maior ingestão proteica, que leva ao aumento da secreção de insulina e de fatores de crescimento, como o IGF-1, que estimula a atividade adipogênica e também o ganho de peso, né, em menores de 2 anos de idade, e isso levaria mais tardiamente ao maior risco de obesidade, doenças cardiovasculares e fígado gorduroso. Outro ponto muito importante, né, que o aleitamento
atua com relação à nutrição é com a modulação da microbiota intestinal. Então, hoje, o leite materno ele é visto como uma janela de oportunidade para modular positivamente essa microbiota, né? E quando os estudos comparam as crianças alimentadas com fórmula daquelas crianças que receberam leite materno, a gente percebe que as crianças alimentadas com fórmula infantil, elas têm uma menor diversidade microbiana da microbiota intestinal. Isso leva a uma maior desbiose, que pode ocasionar uma desregulação imune e também um desbalanço hormonal, predispondo ao desenvolvimento de doenças alérgicas, doenças inflamatórias intestinais, obesidade, diabetes e doenças neurológicas. E aí, a gente sabendo de tudo isso, né, a gente se pergunta, e como que a nutrição pode ajudar essa mulher, né? Então, para a gente apoiar o aleitamento, é muito importante a gente cuidar da lactante, que, em geral, o puerpério é um período que é difícil na vida das mulheres, né? Então, ela tem uma quebra das rotinas de cuidado com ela própria e o bebê passa a ser o centro das atenções e dos cuidados. Então, aquelas tarefas cotidianas, elas passam a ser voltadas para o cuidado com o filho. E isso gera uma privação do sono na mulher, um aumento de hormônios como o cortisol e a insulina, e isso pode levar a um desejo maior por alimentos calóricos, como, por exemplo, as frituras e os doces. Eu trouxe para vocês um artigo do Grupo Saras, né, que eu sou coautora também, e aí a gente traz esse apoio, né, na mulher no puerpério, que a gente deve incentivar a adoção de um padrão alimentar saudável nessa fase, né, que muitas vezes tem essa ruptura. A gente precisa acolher os sentimentos dessa mulher e também avaliar a relação dela com a comida. E, claro, a gente precisa incentivar o fortalecimento de uma rede de apoio para que essa mulher tenha um auxílio na organização da rotina familiar. Em termos nutricionais, a lactação ela exige alguns nutrientes diferentes, né, em maiores quantidades que outras fases da vida. Então, eu destaquei aqui para vocês como o aporte energético, né? Então, em média, para a produção do leite materno, são necessárias 850 calorias. Parte dessas calorias vão ser provenientes dos estoques maternos da gestação. Outra parte, cerca de 500 a 700 calorias, a gente tem que adicionar na forma de novos alimentos na rotina alimentar. A proteína também, a gente necessita de um aporte maior nessa fase. Então, em geral, a gente calcula 1 grama de proteína por quilo de peso e acrescenta um adicional proteico de 21 gramas por dia. E o ômega 3, que a gente não pode esquecer, né? Que o ômega 3 ele tem uma associação direta com a ingestão materna. O ômega 3 do leite tem uma associação direta com a ingestão materna. Ou seja, se a mãe não consome alimentos fontes de ômega 3, a quantidade de ômega 3 desse leite materno também vai ser baixa. Então, em alguns casos, é necessário sim fazer a suplementação, não só durante a gestação, mas também na lactação. Em relação aos micronutrientes, eu trouxe aqui para vocês aquelas vitaminas, né, que a gente tem uma recomendação maior de ingestão, que é o caso, por exemplo, da vitamina C, vitamina E, B6, B12 e vitamina A. Gostaria de destacar também o cuidado com a vitamina B12, que principalmente para os grupos de risco, né, que são aquelas mulheres veganas e aquelas mulheres com antecedentes de cirurgia bariátrica. Então, também a gente precisa avaliar como estão os níveis séricos, porque provavelmente teremos que suplementar nessa fase. Com relação aos minerais, eu destaquei o cálcio, né, que é um nutriente que, embora a recomendação durante a lactação seja igual à da gestação, em geral a população não atinge o valor recomendado, que costuma ser alto, né, então a gente tem uma deficiência de ingestão.
e é preciso incentivar o consumo de alimentos fontes. E também o ferro e o folato por ajudarem a prevenir as anemias. A hidratação também, muitas vezes a gente esquece de orientar, né? Mas a recomendação é bem alta, são quase 4 litros para essa fase da lactação. E esses 4 litros seriam todos os tipos de bebidas, né? Não só a água, mas também sucos, chás, água dos alimentos. Mas, apesar de todos esses valores que eu falei, né, o mais importante é que o profissional de saúde, de uma forma geral, incentive essa mulher a ter uma alimentação saudável. E aí, o que seria essa alimentação saudável? Então, quero lembrar, né, que a alimentação ela é mais do que a ingestão de nutrientes. A alimentação ela envolve a forma como a gente prepara o alimento, como a gente combina esses alimentos entre si, envolve também as questões culturais da alimentação, sociais, então com quem a gente faz as refeições, aonde a gente faz as refeições. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a regra de ouro para a alimentação saudável é a gente preferir alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias, e evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados. Um outro ponto que eu acho muito importante é que, às vezes, a mãe ela é culpada por tudo o que acontece na criança. Então, o bebê teve cólica, tira isso da alimentação da mãe. E nisso, a gente vai excluindo grupos alimentares, alimentos que a mãe sente conforto, né? E vamos gerando um verdadeiro terrorismo nutricional. E isso vai de contrassenso, né? Do que seria, de fato, uma alimentação saudável. Não dá para a gente falar de apoio à amamentação sem a gente considerar o contexto atual. Né? Então, lembrando que a OMS ela recomenda que o aleitamento materno seja mantido, mesmo se a mãe tiver suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19. E em termos nutricionais, a pandemia ela afetou muito a segurança alimentar das populações, principalmente em países emergentes, como é o caso do Brasil. E o principal grupo de risco para a insegurança alimentar são mulheres, chefes de família, de baixa renda, com menor nível educacional e pretas. Então, aqui eu queria chamar a atenção para vocês, né, que muitas vezes é essa população de risco que a gente atende aqui no CAIS. Então, a gente precisa, antes de ficar falando das recomendações, né, avaliar se essa mulher tem de fato, alimentos em casa e a disponibilidade desses alimentos. O último inquérito nacional sobre segurança alimentar no contexto da pandemia, ele foi realizado em dezembro de 2020, e aí ele mostra que 44% dos domicílios brasileiros estavam em condição de segurança alimentar. Ou seja, a maioria, né, 55% dos domicílios se encontravam em insegurança alimentar. Desses que estavam em segurança, 9% conviviam com a fome. E quando a gente considera a área rural, né, essa questão da fome, ela é ainda mais agravante, atingindo 12% dos domicílios. Desculpa. Eu fui pesquisar, né, sobre os artigos que abordam o sistema de segurança alimentar, e aí é notável, né, o aumento das publicações no ano de 2020, e os artigos trazem, né, que a insegurança alimentar, ela se correlaciona com o aumento de desordens mentais no pós-parto, também teve associação com a depressão no pós-parto, e, claro, a insegurança alimentar, ela se correlacionou, se associou, né, com a menor diversidade alimentar. Lembrando que insegurança alimentar é quando a pessoa não tem o acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para a sua sobrevivência, né? Além disso, esse acesso tem que ser regular e permanente.
Então, não adianta, assim, a gente ficar exigindo ômega 3, né, se essa mulher não tem a mínima diversidade alimentar. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que passar a abordar, né, nos atendimentos e tentar, de alguma forma, ajudar essa mulher. Como a Érica falou, né, algumas questões dependem de articulação política. No CAISM, algumas dessas políticas, elas estão bem estabelecidas, né, como é o caso da iniciativa do Hospital Mundo da Criança, da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e o método Canguru. Eu vou me ater hoje a falar um pouquinho da proteção legal à amamentação, mais especificamente com relação à NBCAL. O que seria a NBCAL? A NBCAL é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. A primeira versão, né, dessa norma, ela foi criada em 1988 e a versão mais atual é a da Portaria 2051, de 8 de novembro de 2001. E o que ela tem, o que a NBCAL traz como objetivo, né? Regulamentar a promoção comercial e orientar o uso, né, de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bem como regulamentar a promoção de mamadeiras, bicos e chupetas. Além disso, a NBCAL tem como objetivo proteger e incentivar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e proteger o aleitamento continuado até os 2 anos de idade. Eu trouxe alguns destaques, né, da NBCAL com relação, por exemplo, à promoção comercial. Então, não é permitido ter nenhum tipo de promoção, né, nos meios de comunicação, seja eles eletrônicos ou escritos, nenhuma estratégia promocional, a doação de brindes, né, para fórmulas infantis, para lactentes, fórmulas infantis de segmento. Também não é permitida a promoção para aquelas fórmulas que são indicadas para recém-nascidos de alto risco, nem mamadeiras, bicos e chupetas. Com relação à atuação comercial, né, nas unidades de saúde, o pediatra e o nutricionista, eles podem receber representantes, né, mas essa reunião, né, ela deve se restringir somente aos aspectos técnicos científicos. Também, os nutricionistas e pediatras, quando tiver o lançamento de algum produto novo, né, de alguns desses itens que são abordados na NBCAL, eles podem receber amostras, mas não pode distribuir amostras, né, de substitutos nutricionais que são para recém-nascidos de alto risco, nem de mamadeiras, bicos e chupetas. As doações ou vendas a preços reduzidos também não são permitidas nas instituições que prestam assistência à saúde, nem nas maternidades, mesmo se for para doar para uma clientela externa. E aí o que eu queria destacar, né, para vocês é que é de responsabilidade, né, dos profissionais pediatras, nutricionistas, também das instituições de ensino e pesquisa e dos órgãos públicos, é responsabilidade de todos zelar para que as informações sobre a alimentação de lactentes e crianças pequenas, elas sejam objetivas e coerentes. Né? Então, é o nosso papel transmitir essas informações de forma correta às famílias, né? Porque muitas vezes a fórmula parece muito atrativa e parece ser o caminho mais fácil, mas cabe a gente informar o que é o melhor. A NBCAL, ela vai de encontro também com o Código Brasileiro de Comercialização de Código Internacional, desculpa, de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. E aí eu trouxe esse material, né, que foi desenvolvido pela Organização Pan-Americana de Saúde. Quem tiver interesse, está no site deles, disponível para fazer download.
e ele é um material próprio para Instagram, né? Tanto que é bem interativo e fala dessa questão dos profissionais de saúde, como a gente pode proteger a amamentação. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão presentes na aula. Muito obrigada. Obrigada, Daiane, obrigada, Érica. Excelente apresentação. Eu gostei muito de toda essa abordagem, né? De toda a abordagem da empatia, do cuidado que a Érica trouxe e dessas informações muito valiosas que a Daiane trouxe, principalmente para nós, né? Que trabalhamos num hospital, muitas vezes somos abordados porque assim, é só de repente, uma visita, essa questão das fórmulas, de brindes, dessas coisas, né? E por que, às vezes, assim, né? Às vezes não, dentro do hospital, a gente tem isso tão cético com relação a isso, a não receber esse tipo de brindes, de coisas que podem parecer uma coisa inócua, mas são essas pequenas coisas que, acontecendo muitas vezes, acabam desestimulando o aleitamento materno, acabam sendo empecilhos, acabam sendo barreiras, acabam fazendo com que a mulher pense que o que ela está oferecendo não é o melhor, porque essas coisas são muito chamativas, essas propagandas, né? Então, eu achei muito importante isso, porque nós temos vários profissionais de saúde aqui que atuam em vários espaços, e a importância da gente estar coeso, né, com relação a todos esses cuidados com relação ao aleitamento materno. Agradeço muito mesmo a apresentação de vocês. Agradeço o comentário da professora Sofia, qualquer comentário vindo da professora Sofia, que assistiu a aula de vocês, né, falando da empatia e do acolhimento das mulheres num momento tão difícil, né? E tem uma questão aqui, se vocês quiserem ler, se vocês quiserem que eu pergunte, é a Maria Miele, dando os parabéns pela aula e perguntando, gostaria de saber quais as medidas de atenção e orientação são feitas no cuidado e acolhimento às mães que têm seus filhos na UTI neonatal. Não sei se alguém gostaria de falar sobre isso. Passo a palavra para vocês. Tá joia. Depois, Daiane, se você também, né, fica à vontade para complementar. Bom, eu não atuo, né, diretamente, né, dentro, né, da UTI neonatal, mas, assim, eu acho que, independente, a gente começa, né, esse foco do aleitamento materno, eu acho que a gente tem que ter esse olhar muito, como eu coloquei, muito no pré-natal. Então, acho que independente como que vai ser esse parto, né? Como que vai ser, essa mãe vai para alojamento, essa mãe ela é separada, como isso vai acontecer, a gente trabalha com ela essas questões no pré-natal, né? Então, eu acho assim, depois ela se virar, meu bebê foi prematuro, eu tive que ir para uma UTI neonatal, então, o acolhimento, como que vai ser trabalhar com ela um pouco essas questões, como que vai ser essa extração do leite, como que isso vai ser feito, uma futura doação também. Então, acho que isso são temas que a gente tem que realmente trabalhar com ela, para que se ela realmente vivenciar essa situação, ela vai estar um pouquinho mais preparada para isso. Daiane, não sei se você... Com relação ao cuidado nutricional, né, para essas mães de UTI, então, como em geral os bebês têm uma condição mais grave, né, muitas vezes eles são diagnosticados com alergia à proteína do leite, então essas mães são encaminhadas, sim, para o atendimento nutricional, e a gente orienta, né, a exclusão desses alimentos da dieta materna, para que a mãe possa continuar amamentando, né, sempre priorizando manter essa amamentação, mesmo em frente a um diagnóstico de alergia. Nós não temos mais perguntas nem questionamentos aqui no chat. Eu queria, então, passar a palavra para vocês fazerem um fechamento dessa nossa apresentação.
Não, então, primeiramente, né, então, muito obrigada, né, pela atenção de todos, pela participação. Eu acho que é um tema extremamente, assim, importante e rico, né, na saúde da mulher. A gente dar esse enfoque em agosto, claro, mas a gente trabalhar isso, né, durante o ano. Eu acho que a pandemia, né, o Covid nos mostrou algumas coisas que as próprias mulheres, o quanto que elas ficaram desassistidas, o quanto que a gente, de repente, aumentou aí taxas de desmame ou diminuição de aleitamento materno, né, exclusivo. Então, eu acho que mostra o quanto que o nosso papel como profissional, como equipe multi de preferência, no cuidado a essa mulher e família é importante. Quer dizer, o nosso papel, ele não, ele foi, acho que mais que provado, quanto nós estarmos do lado, nós trabalharmos tanto orientação, prevenção, prática clínica, manejo mesmo de aleitamento, né? São extremamente importantes, né? Então, a gente valorizar isso lá no pré-natal, lá na rede básica, no particular, onde a gente tem a oportunidade de estar em banco de leite quando essa mulher chega, né, nos consultórios, eu acho que só tem enfocado, né, o quanto que realmente isso vem a ser importante. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar nos grupos, nas rodas de conversa, eu acredito muito nisso, e eu acho que isso, a pandemia também veio mostrar que a gente realmente está no caminho certo para dar uma melhor, um aumento da taxa e também um contentamento para essa mulher, né? Para que isso seja cada vez mais feliz e que ela amamente, não só pensando em benefícios para o seu bebê. Então, obrigada novamente pelo convite, né? Em falar aí de um assunto tão importante e gostoso aí para a mulher. Também só tenho a agradecer, né? Eu acho que é muito valiosa essas discussões multiprofissionais, né? Porque, claro, o cuidado da mulher ele tem que ser integral, então não dá para a gente pensar nas coisas separadas, né? Eu concordo com a Érica nessa questão dos grupos, né? Porque, em geral, as experiências, elas enriquecem muito também a prática dessas mulheres e incentivam muito, né? E da parte nutricional, eu acho que realmente a gente tem muito a melhorar, né? Porque muitas vezes as mulheres não têm acesso a essas informações adequadas e por falta de profissional mesmo. Mas é sempre um começo, né? O importante é a gente estar orientando, a gente estar trabalhando com essas mulheres. E é isso, eu só tenho a agradecer pelo espaço. Gente, então, alguns parabéns aqui no chat, né? Mas o que eu queria falar, assim, que acho que é uma coisa muito importante, principalmente porque a gente tem alunos aqui, essa questão da insegurança alimentar e do Covid, de tudo que a gente passou, né? Então, para a gente sempre, quando está fazendo as orientações para as nossas gestantes, puérperas, a gente pensar um pouco qual é a condição de vida dela, qual o entorno dela, para a gente poder sempre apoiar e nunca julgar, cobrar, porque é muito fácil, né, passar algumas orientações prontas sem saber o que cada um está vivendo naquele momento, e realmente essa pandemia trouxe situações bem obscuras com as quais a gente convive todos os dias, né? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Aproveito, como sempre, para convidá-los para a nossa próxima reunião, na quinta-feira que vem, pedir para a Márcia colocar aqui. Então, na próxima semana, nós vamos ter aqui a professora Daniela Aiella e o João Paulo, o doutor João Paulo, falando um pouco para a gente sobre síndrome dos ovários policísticos e suas consequências para as mulheres. Aguardo vocês aqui, né, no nosso mesmo horário, aqui para a gente continuar nossas discussões. Gente, muito obrigada e bom dia para todos vocês, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.